Domingos de Esperança, já está ali, contagem regressiva, tempo do fim. E o tema de hoje, passa aí, por favor, Davi. O tempo do anticristo. Vocês lembram dos últimos temas que estudamos aqui? O primeiro tema falou sobre o quê? O alto clamor. Chega mais. Mateus 25. Eis o noivo. O Senhor Jesus está nas portas. Foi o primeiro tema. O segundo tema no domingo passado. O poder da cruz. Vimos aqui o poder que emana da cruz. Não é a cruz que tem poder, mas é o poder que dela emana, o poder do Senhor Jesus. Esse é o poder que faz a diferença nesse mundo, amém? Amém. O poder da cruz. Mas existe um poder paralelo no mundo que tenta combater esse poder que vem da cruz. E esse poder se manifesta de diversas formas. E hoje nós vamos ver uma forma especial em que esse poder vai se manifestar e, na verdade, já está se manifestando no tempo do fim. Passa o próximo slide, por favor, Davi. A última hora da história. O termo anticristo aparece 4 vezes na Bíblia, mas o tema ocupa lugar central nas profecias. Ali nós temos 2 textos, pelo horário, a gente vai avançar um pouquinho, mas depois você pode ler em casa. 1 João 2,18 e João 14,29. 1 João 2,18 nos mostra que a vinda do anticristo se daria na última hora, ou seja, se daria próximo à vinda de Jesus. Está perto, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Os sinais indicam que a volta de Jesus está perto. Então está muito perto desse poder que já está se manifestar em todo o seu apogeu. E em João 14,29 nos mostra que a intenção de Jesus em nos revelar o futuro é para que não sejamos enganados no tempo do fim. Esse poder do anticristo, ele fará de tudo para enganar a todos, inclusive a mim e a você. Passa para o próximo slide, por favor. Verdadeiro significado de anticristo. Biblicamente, anticristo não significa apenas oposição direta a Jesus, mas substituição. Vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender. A irmã Terezinha, a diretora do Ministério do Lar, Ministério da Mulher, perdão, diretora do Ministério da Mulher. E vamos dizer agora que eu começo a me opor ao ministério da irmã. O que é oposição? É lutar contra. E agora eu começo a lutar contra o ministério da irmã aqui nessa igreja. Mas eu não estou satisfeito só em lutar contra. Eu quero também ocupar a posição que ela ocupa hoje na direção desse ministério. O anticristo é exatamente isso. Ele não quer só se opor ou lutar contra Jesus. Ele quer tomar o próprio lugar do Senhor Jesus. Que coisa terrível, não? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 14. Isaías verso 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14, nós vamos ler a partir do verso 12.
Todos acharam? Amém? Posso prosseguir? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A quem esse texto está se referindo? Lúcifer. Lúcifer, Satanás. Vocês percebem? Ele não queria se opor só ao governo de Deus, mas ele queria o quê? Ocupar o próprio trono do Senhor Jesus. Satanás, portanto, queridos, é o primeiro anticristo do qual se tem notícias na palavra de Deus, mas também é aquele que lidera o movimento de oposição a Cristo. Tudo que tem a ver com o anticristo tem a ver com quem? Com Satanás. Todo movimento que se levanta contra Cristo ou tenta de alguma forma usurpar as prerrogativas da divindade, esse poder, esse movimento tem quem por trás dele? Satanás. Satanás é um grande opositor. Agora, como esse movimento de oposição a Cristo se dá no mundo religioso? E agora vem uma parte muito importante para nós que somos do mundo religioso. Passa o próximo slide, por favor, ali. Diz ali que esse poder, o anticristo, como poder religioso, ele é um poder sistêmico. Vocês sabem o que significa a palavra sistêmico? Tem alguém da enfermagem aí? Esse termo é muito usado na enfermagem. Sistêmico é algo que abrange tudo. Quando você diz que a pessoa teve lá uma infecção e que ela foi de ordem sistêmica, é porque ela tomou o quê? Todo o corpo, todo o organismo. Então esse poder do anticristo, ele não quer se estabelecer só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só na Europa. Esse poder ele quer se estabelecer em todo o mundo. É um poder sistêmico. E como esse poder se apresenta? Segundo Tessalonicenses 2, verso 4. Abre tua Bíblia aí. Segundo Tessalonicenses 2, verso 4. Como esse poder se apresenta? Amém? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? Deus. O próprio Deus. Essa é a pretensão desse poder de ordem política e religiosa. Passa o próximo slide, por favor. Prestem bem atenção nisso aqui. Próximo slide. Esse poder atua por meio de quê? Eu quero que vocês me digam aí o que está escrito aqui. Sinais, o que mais? Enganos, e o que mais? Falsidades. E só convence aqueles que rejeitam a verdade.
só aqui. Mexe no caixinha, por favor. Voltou. Hoje está difícil, mas Jesus é mais. Aqueles que rejeitam a verdade. O problema central não é falta de quê? Informação, mas falta de amor pela verdade. O que esse texto quer dizer? Que esse poder opera sinais, prodígios, maravilhas, e que muitos que conhecem a verdade vão abrir mão da verdade pelo erro, para de alguma forma poderem se beneficiar do que esse poder possa oferecer. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que já deixaram essa igreja. Eu sou adventista há 33 anos. E eu conheço mais de uma pessoa que já deixou essa igreja porque achava que aqui não tinha milagre, não acontecia cura, não acontecia milagre. E hoje essas pessoas abriram mão da verdade para ir para os supostos lugares que dizem que vão realizar o milagre, que vão realizar a cura. Vocês conhecem pessoas assim? Trocaram a verdade pelo engano, buscando o quê? Benefícios próprios, pessoais. Eu conheço pessoas que já deixaram essa igreja também em busca da prosperidade. Eu estou nessa igreja, minha vida não anda para frente nem para trás, e o meu vizinho lá é da igreja tal, e olha, o cara tinha um carro na garagem, agora já tem 2, tinha 2 empresas, agora já tem 3. Você já conheceu alguém assim? Já. Ou outros que já deixaram essa igreja por conta de um desemprego. Eu já estou há tanto tempo desempregado, oro, e o emprego não aparece. Eu conheço lá algumas pessoas da minha família que são da igreja tal e nunca estiveram desempregadas. Trocando a verdade pelo erro. Isso é muito perigoso, queridos. Jesus nos dá um alerta quanto a isso. Mateus 24, 24. Abre a tua Bíblia aí. Mateus 24, 24. O que diz aí? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Eu e você, somos nós. Deus nos elegeu para a salvação, amém? Amém. Nos elegeu como seu povo, nos elegeu como sacerdotes seus aqui nessa terra, representantes do reino dele, representantes do reino de Deus. Nós somos os eleitos, e Jesus falou aqui: cuidado, você que está na igreja, você que é um eleito de Deus, porque Satanás, com seus enganos e mentiras, sinais, prodígios e tantas outras coisas, vai enganar muitos no tempo do fim. Só não vai conseguir enganar aqueles que buscam o quê? A verdade. Querido, nunca troque a verdade pelo erro. Porque aqui não acontece nada e lá acontece, porque aqui eu não tenho isso nem aquilo, quem está lá tem. Muito
cuidado com isso, porque Satanás tem poder também. Ele pode realizar curas, ele pode trazer prosperidade para a sua vida, ele pode conseguir emprego para você. Vocês sabiam disso? Só que o preço que ele vai cobrar no Rasteira é grande. é muito alto. O rasteiro é grande. Cuidado, se possível, enganaria os próprios eleitos. Nós vamos estudar algumas profecias aqui nessa noite que vão falar a respeito desse poder. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o método profético para podermos entrar então em profecias, entendendo um pouquinho melhor como é o sinal. Não, irmão, porque senão o papel vai voar aqui. Ele não quer que E fique esteja o desligado. papel dele vai voar. E eu quero, nesse momento, falar com vocês o seguinte: se você tiver uma dúvida aí, pergunte. Mas não saia dessa noite daqui com dúvida. Profecia é uma coisa que às vezes gera dúvida. Mas a gente vai tentar explicar da maneira mais didática e simples possível. Mas mesmo assim, se você quiser esclarecer melhor um ponto, você pode perguntar. Combinado? Combinado? Vamos então entender um pouquinho do método profético. Davi, próximo slide, por favor. Método profético. Olha o método que Deus normalmente usa. Ele repete e depois faz o quê? Amplia. Vamos entender isso melhor. Próximo slide. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 fala de 4 impérios que foram confirmados pela história. Vocês se lembram de Daniel capítulo 2? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, lembram disso? O rei da Babilônia, ele teve um sonho. E ele ficou muito incomodado com aquele sonho. E ele então chamou os magos, os adivinhos, os caldeus, todos aqueles sábios e adivinhos que tinham ali no reino, reuniu todos ali e disse o seguinte: olha, eu tive um sonho que me incomodou bastante, e eu quero que vocês façam 2 coisas. Primeiro, vocês digam o sonho que eu sonhei, e depois de dizer o sonho que eu sonhei, vocês interpretem então esse sonho para mim. Coisa fácil, né? Eu vou tentar adivinhar o que o Ismael sonhou nessa noite passada. Vou tentar adivinhar, Sara, o que você sonhou nessa noite passada. Será que isso vai ser fácil? E aí, os adivinhos ficaram impactados e falaram assim: ô rei, se o senhor contar o sonho, a gente até vai tentar interpretar isso aí. Agora, pedir para a gente adivinhar o que o senhor sonhou, olha, isso é uma coisa impossível, não tem como. Isso é impossível. Só os deuses, talvez, que eles acreditavam em várias divindades, só os deuses talvez pudessem realizar esse feito. Só que eles não habitam aqui no meio dos homens. E lembra da resposta do rei? Ou vocês, foi assim, curta e grossa, ou vocês dizem o que eu sonhei e interpretam para mim o que esse sonho quer dizer, ou o quê? Morte. E aí foi aquele burburinho no reino. Daniel ficou sabendo daquilo e aí pediu para ter uma entrevista com o rei. Foi até o rei e falou: rei, me dá um tempinho aí que eu vou consultar o meu Deus e vou voltar aqui para te dar a resposta.
E aí Daniel convidou lá os 3 amigos, né? O Sadraque, o Mesaque, o Abdenego. Oraram. E aí Daniel foi dormir. E naquela noite, através de sonhos e visões, Deus revelou para Daniel não só que o rei tinha sonhado, mas o que aquele sonho significava. E aqui está o sonho. Daniel se apresentou então a Nabucodonosor e falou: Senhor, Deus já me revelou. O Deus a quem eu sirvo me revelou. O Senhor sonhou com uma grande estátua. E essa estátua, ela era toda dividida em metais. A cabeça da estátua era de ouro. O peito, o tórax dessa estátua era de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram barro misturado com ferro. E de repente uma pedra não cortada por mãos humanas caiu sobre os pés dessa estátua. E essa estátua virou pó. E veio o vento oriental, levou e não sobrou nada dessa estátua. Enquanto Daniel ia contando o sonho, o que aconteceu? O rei ia o quê? Relembrando o que ele tinha sonhado. É isso mesmo, uma estátua assim e tal. E o rei ficou impressionado. Primeira parte já tinha sido feita, o que o rei sonhou. E agora Daniel falou: pois bem, agora vem a interpretação do seu sonho. Essa cabeça de ouro aí, o ouro é o metal mais precioso que existe, sim ou não? Sim. Essa cabeça de ouro significa o Império de Babilônia, o reino mais rico e poderoso que já existiu nessa terra. E aí eu acho que nessa hora Nabucodonosor deve ter ficado como? Gênero. O próprio reinado. Eu sou a cabeça, né? Eu sou a cabeça. Ouro, mais rico e poderoso. Mas a seguir Daniel falou o seguinte: não fica muito feliz não, rei, porque o seu reino ele vai passar. Ele vai ser um reino temporário. Um outro reino vai tomar o império da mão de vocês. E esse reino é representado pela prata, pelo tórax de prata. Mas esse reino também, embora a prata seja um metal menos valioso que o ouro, mas esse reino também não vai se estabelecer para sempre. Vai vir um terceiro reino após esse segundo, representado pelo bronze, pelo ventre e o quadril, os quadris de bronze. Era um reino que usava o bronze como seu principal instrumento para ferramentas de guerra. Mas também não iria durar para sempre. Viria um quarto reino, representado pelo ferro. E ele falou: olha, esse reino aí, assim como o ferro é duro, frio, implacável, assim vai ser esse reino. Mas esse reino também vai Passar. E ao final desse reino surgirão 10 reinos, que é os pés misturados com barro. Você já tentou misturar barro com ferro? Não mistura. Eu nunca tentei. Eu acho que nenhum de vocês também. Por quê? Se associa. Porque não vai dar Liga, não tem liga. Não tem liga. Não adianta. Então esses 10 reinos tentariam até se unir para formar um único reino, mas não iriam conseguir, não ia ter liga para isso. Dúvidas aqui dessa parte do sonho? Não. Ouro, Babilônia, né? Prata, a gente
gente vai ver daqui a pouco que reino é esse, um outro reino, bronze outro reino, ferro outro reino, e finalmente Os pés. os 10 reinos Os dedos do pé. divididos, que não iriam mais conseguir aliança, amálgama, né? Liga. Então Deus deu o sonho para Nabucodonosor. Mas se você for lá em Daniel capítulo 2, se você for em Daniel capítulo 7, agora quem vai ter um sonho não é Nabucodonosor, é o próprio Daniel. Diz lá que Daniel se deita à noite, dorme, e então ele tem sonhos e visões. Está lá em Daniel capítulo 7. Depois você vê em casa Daniel 2, Daniel 7. A gente tem que ganhar tempo, né? Mas lá em Daniel 7, Daniel vai ter um sonho. Coloca aí para a gente o sonho de Daniel, Davi. Olha lá o sonho de Daniel. Você já teve um sonho desse aí? Isso é um pesadelo, né? Já pensou você ver tudo isso aí num sonho? Né, Ismael? Isso aí está mais para um pesadelo do que para um sonho. Mas foi isso que Daniel viu em sonho e visão, Deus mostrando a Daniel. Vocês lembram que no método de Deus, a profecia, ela se repete e se amplia? É o que vai acontecer aqui em Daniel 7. Daniel 7 é a mesma profecia de Daniel 2, se repetindo, mas sendo agora ampliada. Ciro, mas a gente estava falando de anticristo, o que tudo isso tem a ver com o anticristo? Espera aí que você já vai ver. Vamos ver agora o sonho de Daniel. Daniel primeiro sonha com um leão com um par de asas de águia. Lá em Daniel capítulo 8, Deus vai revelar pelo menos 2 reinos desse, pelo nome, Medo-Persa e Grécia, antes mesmo que a história se cumprisse. Deus mostrando que Ele conhece a história, e Ele não só conhece a história, como Ele tem o controle da história. O mais interessante de estudar a profecia é isso, que nós aprendemos que Deus não só conhece a história, mas Ele tem o quê? Controle da história. E vamos lá para o sonho então. O leão com par de asas de águia representa a Babilônia. Mas por que um leão com par de asas de águia? O que o leão te lembra? Quem é o leão no reino animal? Mais forte. O rei, o mais forte, o mais poderoso. E quem é a águia? Ali são asas de águia. E quem é a águia no reino das aves? É a mais forte. Se o leão é o rei, a águia é o quê? A rainha. mais poderosa. Poderosa. Então Babilônia era representada pelo poder. Leão e águia, super poderoso. Mas o livro de Daniel vai dizer que, num dado momento, as asas desse leão seriam cortadas. Ou seja, esse reino teria fim. A seguir, Daniel sonha com um urso com 3 costelas na boca. O que o urso te lembra? Um animal mansinho? Você pararia para conversar com o urso? Eu também não. Eu ia procurar a primeira árvore, subir nela. Não é? Sobe em árvore também, olha que enrascada. E se eu pular no rio? Diz que ele entra no rio também. Então um urso, dar de cara com o urso é uma tremenda enrascada. Porque o urso é um animal que feroz. Esse segundo reino, Medo e Pérsia, que viria após Babilônia, seria um reino feroz. Mas sabe o que significa aquelas 3 costelas na boca do urso?
que ele ia ser um reino devorador, cruel, bárbaro, e aquelas 3 costelas representam os três principais reinos da época que foram conquistadas pela Médio-Pérsia: a Líbia, o Egito e a Babilônia, que foi conquistada por ela. Dúvidas até aqui? Deus repetindo, mas ampliando, dando agora mais detalhes e características a respeito dos reinos. Mas após o urso, viria um terceiro reino, conhecido hoje pela Grécia, que era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O que representam as 4 asas? Se você tivesse 4 asas, alguém voaria mais rápido do que você? Certamente que não. Isso significa que as conquistas desse reino se dariam muito rápidas. E quando você vai na história, você vê que Alexandre o Grande, que era o imperador da Grécia, com apenas 32 anos de idade, ele já tinha conquistado o mundo todo. Rápido ou não? Mas, apesar das 4 asas de águia ali, de rapidez, de velocidade, 4 cabeças de leopardo. O que significava isso? Que Alexandre o Grande também ia perder o seu poder, e esse reino iria ser dividido em 4. E assim foi. A história mostra que depois que Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade, 32 ele conquistou o mundo, e com 33 ele morreu, na idade de Cristo. 33 anos ele morreu. Mas a história mostra que depois da morte dele, os seus 4 principais generais dividiram o reino, e cada um ficou com uma parte do reino, representado pelas 4 cabeças de leopardo. Dúvida até aqui? Olha Deus revelando para Daniel a história mundial dos reinos mundiais. Mas agora vem o pior de todos os animais. Se ainda não era pesadelo, agora virou. Porque olha o último animal ali. Era um animal terrível, com 10 chifres e dentes de ferro. Daniel não soube nem especificar que animal era aquele. Ele vai falar: é um animal terrível, dentes de ferro, 10 chifres, unhas de bronze. O que significava esse animal com os dentes de ferro? Lembram das pernas de ferro? Quando você pensa no ferro, você pensa em quê? Uma coisa dura, fria, forte, isso mesmo. Representando que nação então? Roma. Que foi um reino, se você pegar lá no livro de história, você vai ver que foi um reino extremamente violento e cruel. Esses 10 chifres significam poder. 10 reinos tomados pela força, pela violência. Reino sanguinário, o reino de Roma. Passa o próximo slide, por favor. Após Roma, surgem 10 chifres. Vamos lá agora. Lembra dos 10 dedos dos pés? Da estátua. Da estátua? Esses 10 chifres são os 10, a mesma coisa. A visão é a mesma, só é representada com figuras diferentes. Após Roma surgem 10 chifres,
que são os reinos que deram início ao que nós conhecemos hoje por Europa: Alemanha, França, Portugal, Itália, Espanha e por aí vai, cumprindo a profecia que tinha sido dada então por Deus a Daniel, primeiro através do rei e depois ao próprio Daniel. Então vamos relembrar aqui essa profecia. Nós já estamos chegando no anticristo, hein? Mas vamos relembrar aqui a profecia. A estátua tinha cabeça de quê? Ouro. Representava que império? Babilônia. Babilônia. Isso no sonho de Nabucodonosor. No sonho de Daniel, Babilônia era representada por quê? Um leão com um par de asas de águia. O segundo reino, no sonho de Nabucodonosor, era representado por que metal? Prata. E no sonho de Daniel, um urso com 3 costelas Na boca. na boca. E o ventre e os quadris da estátua, que eram de bronze, representava que reino? Que reino? Grécia. E no sonho de Daniel é representado por que animal? Pelo Um leopardo. leopardo. 4 cabeças e quantas asas? 4 asas. 4 asas. E as pernas da estátua eram de que metal? Ferro. No sonho de Nabucodonosor. E no sonho de Daniel, qual era o animal que representava Roma? Vocês estão olhando para ele ali, ó. Um animal grande, terrível, dentes de ferro, 10 chifres, unhas de bronze. Podemos dizer que era o mesmo sonho? Sim ou não? Sim. Por figuras diferentes, mas. O mesmo sonho, mas com figuras o quê? Diferentes. Diferentes. Então Deus deu um sonho e depois ele repetiu o sonho e ampliou. Só que agora vem um detalhe. Agora vem um detalhe importantíssimo que não estava no sonho de Nabucodonosor, mas sim no de Daniel. No meio daqueles 10 chifres ali, vai surgir um chifre pequeno. Isso Daniel 7 você pode ler em casa, tá lá, toda a narrativa. Vai surgir um reino com um chifre pequeno ali. Chifres em profecia representam reinos. Então vai surgir um reino ali. Pequeno, a princípio. Esse reino, ele de cara já derruba 3 chifres, 3 reinos. E eram 3 reinos vândalos. A história está lá o que esse reino fez com esses 3 reinos vândalos. E após derrubar esses 3 reinos, diz que esse chifre ele tinha um olho também e tinha uma boca, e essa boca falava blasfêmias contra o Altíssimo. E esse reino, embora fosse representado apenas por um pequeno chifre, ele recebe agora um destaque maior do que todos os reinos que a gente já falou até aqui, dos sonhos que nós vimos. Por que esse reino, então, que a princípio é representado apenas por um chifre pequeno, ele tem esse destaque tão grande agora na profecia de Daniel 7? Primeiro, porque ele derruba 3 reinos, ele vai unir a igreja ao Estado, ele vai perseguir os santos, ele vai mudar os tempos e as leis e vai governar por um período profético definido. Abre Daniel 7 aí para você ver.
Daniel 7, versículo 8. Já, amém? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Vamos lá. Por quanto tempo? Um tempo, Por um tempo. 2 tempos e metade E de um tempo. metade de um tempo. Então vamos parar aqui um instantinho. Todos aqueles reinos ali que vocês viram reinaram e passaram. Mas diz que quando o último reino passasse, ia surgir um poder. E esse poder, ele iria se opor a Deus. E como vocês viram aqui nos textos de Daniel 7, não só se opor a Deus, mas esse poder iria tentar tomar o lugar do próprio Deus. O que isso lembra a vocês? O anticristo. O anticristo. Não é isso? Que é o anticristo? Aquele que não só se opõe, mas que quer tomar o lugar. Então a profecia já começa a nos mostrar aqui quem seria ou quem é esse anticristo. Mas Ciro, como é que eu identifico isso dentro da linha da história? Passa para mim o próximo slide, por favor. O tempo profético e o cumprimento histórico. Deus está mostrando o que aconteceria no tempo e o seu cumprimento dentro da história. Passa o próximo. Agora vem aí o mistério. Olha o que Deus falou para Daniel lá em capítulo 7. Que esse poder iria dominar, esse poder político religioso anticristo, ele ia dominar por um tempo, tempos e meio tempo. Um tempo em profecia, presta atenção, não dorme agora. Um tempo em profecia representa um dia. Tempos, ou 2 tempos, como tem em algumas versões. Um tempo, um dia. 2 tempos vai representar o quê? 2 dias. Então ele vai ter um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 2 dias e meio. Então quando eu somo 2 dias, um dia, que é o primeiro, com 2 dias dá quanto? 3 dias. 2 mais 1 é 3. Ah, é, 3 dias, é. Mais meio dá quanto? 3 dias e meio. Então Deus falou assim: esse poder político e religioso, ele vai predominar durante 3 dias e meio. Só que dia em profecia, quando é você vai lá em Números 14, você vê que dia em profecia, um dia equivale a um ano em profecia. 3 anos e meio. Então, se são 3 anos e meio, seriam quantos anos? Aliás, 3 dias e meio, seriam quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Agora você pega aí na matemática, que isso aqui requer matemática, você vai pegar os 3 anos e meio e vai multiplicar pelo número de dias de um ano. Dia em
Gente, isso aqui é uma matemática. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas assim, dia em profecia, um dia em profecia, um ano em profecia, perdão, equivale a 360 dias. Um ano em profecia equivale a 360 dias. Aí você pega 360 dias e multiplica por 3 anos e meio, aí você vai chegar naquela conta ali. 1.260 dias. Como dias em profecia é anos, 1.260 anos. Mas Ciro, por que Deus complicou tanto? Quem assistiu aqui o tema 1 e o tema 2, a gente falou um pouquinho a respeito disso. Para que o livro profético chegasse em nossas mãos hoje, sendo que esse livro, a Bíblia, foi escrito em tempos de perseguição, se Deus não colocasse toda essa simbologia, leopardo com 4 cabeças, leão com massa, o que vocês acham que ia acontecer com esse livro? Ia ser destruído. Ia ser destruído, era época de perseguição. Aí Deus vai lá e fala numa linguagem que todo mundo entende. Vai ter Roma, vai ter Babilônia, depois vai ter Medo e Pérsia, depois vai ter Grécia, depois vai ter Roma, tá, gente? E vai surgir aí um poder político religioso, Roma papal, e esse poder político religioso vai perseguir a igreja durante 1260 anos. Teria chegado em nossas mãos esse livro? Anticristo. Não. Eu acho que é o caso. É por isso que Deus teve que usar toda essa simbologia, toda essa matemática que vocês viram aqui agora, para só aqueles que realmente são sinceros, buscam a verdade, pudessem alcançar esse conhecimento que eu e vocês estamos alcançando aqui nessa noite. Então, esse poder do anticristo, que surgiria no final do Império Romano, ele iria perseguir a Igreja de Deus durante 1260 anos. Quando você vai nos livros de história, quando começou isso, Ciro? 538 a.C. Quando terminou isso? 1798 depois de Cristo. Não sou eu que estou falando não, gente. São os livros de história. 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, faz a matemática, dá exatamente 260 anos da profecia. Deus revelando a história para o seu povo. Esse período de 1260 anos também é conhecido nos livros de história. Nós já estudamos isso lá, tá? A professora Rosiméria aqui pode nos ajudar. É conhecido como a Idade Média. Quantos já ouviram falar da Idade Média? Já estudamos isso na escola. Esse período é o período da Idade Média, onde esse sistema religioso político aí, Roma papal aliada ao Estado, perseguiu e matou milhares de cristãos. Agora você vai dizer assim: Ciro, se terminou em 1798, nós estamos livres desse poder aí. Esse poder terminou, sabe como? Napoleão Bonaparte invadiu Roma, o seu general Berthier foi lá, prendeu o Papa Pio IV, e ao prender esse Papa que representava esse poder político e religioso, deu fim, então, aos 1260 anos, no apogeu desse império político e religioso. Mas aí a gente agora pode respirar assim,
enviado. Então acabou, né, Rosimério? Napoleão resolveu o problema para a gente. Acabou, não precisa mais se preocupar com isso aí. Será que não? Abre tua Bíblia em Apocalipse 13, verso 3. Apocalipse 13, verso 3. Aqui está falando justamente desse poder. Olha só, não perca o domingo de esperança, o nosso próximo domingo de esperança, que vai falar das bestas proféticas do fim. No próximo domingo a gente vai estar ampliando mais ainda isso tudo aqui para você. Apocalipse 13, verso 3 vai falar de uma besta que representa esse poder político religioso. Olha o que diz lá: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi o quê? Curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo quem? A besta. Então, em 1798, esse poder foi ferido de morte. Mas ele morreu? Apocalipse 13:3 diz que a ferida de morte foi o quê? Curada. E esse poder vai se levantar uma segunda vez. E diz que muitos vão se maravilhar com esse poder novamente quando ele se levantar. Gente, mas por que Jesus se preocupou em revelar para a gente todas essas coisas a respeito desse poder do anticristo? Passa o próximo slide, por favor. Propósito final da profecia. Jesus deixa claro, ele revela os acontecimentos antes que ocorram, para que quando se cumpram, creiamos. Então vamos lá. Os 4 reinos já se cumpriram: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, já se cumpriu. Estamos nos pés da estátua. Essa ponta pequena, esse poder político e religioso, representado por Roma papal, aliado ao Estado, que iria perseguir a igreja durante 1260 anos. Isso já aconteceu na história? Sim ou não? Sim. Na Idade Média. Idade Média. Muito bom, né? Gravou aí. A Idade Média se cumpriu. Agora diz lá a profecia que nós estudamos da estátua, que no final uma pedra cortada não por mãos humanas, o que ia acontecer com essa pedra? Iria ser lançada sobre os pés da estátua E esmiuçar. Iria fazer o que com essa estátua? Esmiuçar, destruir tudo. Só que antes dessa pedra cair sobre os pés da estátua, o poder do anticristo vai se levantar uma segunda vez. Em que período da estátua vocês acham que nós estamos? Agora. Hoje. Na cabeça? Não, dos pés, dos dedos, na unha. No ventre, nos quadris? Na ponta da unha. Na perna? Nos pés, ferro misturado com barro? É nem nos dedos, na pontinha da unha. A Ellen falou aqui que a gente já está na pontinha da unha da estátua. Jesus está muito perto de voltar. Verdade. E esse poder vai se levantar uma segunda lei. Na verdade, já está se levantando. Quem acompanha aí os noticiários e outras coisas, já consegue observar um movimento desse poder
já se alinhando para essa última e grande batalha final. E por que Jesus quis revelar isso para mim e para você essa noite? O que você acha que nós estamos aqui nessa noite estudando esse tema? Porque Ele quer que eu e você estejamos preparados quando esse poder se levantar pela segunda vez. Porque Ele vai levantar com perseguição, com decretos, inclusive decretos de morte. E aqueles que não estiverem firmados na verdade, mesmo que hoje sejam eleitos, correm um sério risco de sucumbir diante desse poder. Mas a pergunta, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, decisiva, não é apenas quem é o anticristo. Vocês descobriram essa noite quem é o anticristo, sim ou não? Papa. Alguém tem alguma dúvida? Diante das profecias e da história que estudamos aqui, qual é, que poder político e religioso é esse? Mas mais importante do que conhecer a respeito disso, a pergunta decisiva hoje é: quem governa o seu coração hoje? Jesus. Querido, escolha Cristo. Amém. Escolha a verdade. Escolha o reino eterno. Muitos estão trocando as migalhas desse mundo pelo reino eterno que Deus está preparando para mim e para você. Quantos gostariam nessa noite de tomar uma firme decisão? Não é aquela coisa do tipo: eu ouvi hoje esse tema, realmente é muito importante, mas deixa mais para frente um pouquinho, que eu tenho que ajeitar uma coisa aqui, outra ali primeiro, e tudo mais. Eu quero dizer uma coisa para você: só Cristo pode ajeitar essa coisinha aqui e essa coisinha ali que você está esperando ajeitar. João 15, versículo 5, eu termino com esse versículo: sem mim nada podeis fazer. Quantos gostariam nessa noite de tomar uma firme escolha, de decidir firmemente, deixar as migalhas desse mundo e decidir firmemente pelo reino de Deus? Fica de pé então aí, quero te desafiar a ficar de pé nesse momento. Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Amém. E juntos vamos cantar o hino. Diga: